segundo ano, tudo jóia? Hoje nós vamos estudar sobre seres vivos no ambiente. O que são seres vivos? Muitos organismos são facilmente classificados como um ser vivo logo assim que o vemos, como as plantas e os animais. Seres vivos diferem-se dos não vivos pela presença de células. É uma unidade microscópica, estrutural e funcional dos organismos vivos. O homem, o cachorro, a orquídea e até as bactérias, ainda que microscópicas, são considerados seres vivos. Características dos seres vivos. Composição química. Os seres vivos apresentam uma composição química particular. Cada um tem o seu. Organização celular. Os seres vivos são constituídos por células. Metabolismo e energia. Para realizar metabolismo, os seres vivos precisam de energia. O que é isso? A gente precisa gastar energia, andando, correndo, pulando, se exercitando. Reprodução. Os seres vivos são capazes de gerar outros seres vivos por meio de um processo conhecido como reprodução. Olha a imagem ao lado. A gente tem a reprodução de um grão de feijão. Ele foi plantado, ele germinou, vai desenvolver e quando ele estiver pronto, a gente vai colher os grãos de feijão. O animal, ele vai se reproduzir gerando um filhote. O ser humano, a mulher, vai engravidar e dar vida a um novo ser. Material genético. Os seres vivos apresentam DNA. Irritabilidade. Os seres vivos são capazes de responder a estímulos, como mudanças no meio. Evolução. Os seres vivos modificam-se ao longo do tempo. A gente nasce, cresce, desenvolve, reproduz ou não, envelhece e morremos. Os seres vivos são encontrados em muitos ambientes. Vamos observar essas duas imagens. Na primeira, a gente vê uma situação onde seja uma mata, uma floresta. A gente vê várias árvores, muitas plantas, uma bromélia com flor. A gente vê uma teia com uma aranha. A gente vê um beija-flor. A gente vê um rio ou um lago com uma rocha. Na segunda, a gente vê uma situação bem parecida também de mata ou uma floresta, um tronco de árvore com uma bromélia nela. A gente vê agora um pica-pau, uma borboleta e várias plantas ao redor. Atividades. Que outros seres vivos estão representados além das bromélias? Olha, a professora fez uma análise do que a gente viu. Vamos ver se agora ficou mais fácil para responder? Estão representados os seres vivos, as árvores, as plantas, o pica-pau, a borboleta, a aranha e o beija-flor. Que animal está se alimentando? Contorne com lápis de cor azul. Quem está se alimentando é o beija-flor, do néctar da flor da bromélia. As bromélias se alimentam do quê? Elas se nutrem e captam água diretamente do tanque entre as folhas. Olha, pessoal, na imagem ao lado, a gente vê uma bromélia. Entre uma folha e outra, aparecendo um buraco. Aí é captada água da chuva e ela vai armazenar essa água. E ali dentro, ela vai se nutrir para poder se desenvolver. A pedra, a rocha que eu falei, ilustrada na primeira imagem, é um ser vivo? Explique. O que você pensa sobre isso, pessoal? Não, porque para ser considerado um ser vivo, tem que nascer, crescer,
reproduzir, envelhecer e morrer. E a rocha não passa por essas modificações. O que é uma bromélia? Você já viu alguma? Olha que tanto. Elas são bonitas, né, pessoal? As bromélias são um gênero vegetal que compreende mais de 3.000 espécies diferentes. Todas pertencem à família Bromeliaceae. Esta família se divide em 56 gêneros, os quais, por sua vez, se subdividem em mais de 3.000 espécies. Elas são nativas das regiões tropicais e subtropicais do continente americano. Curiosidade! Você sabia? Temos entre as bromélias algo bem suculento, o abacaxi. Com certeza, você já deve ter degustado um abacaxi. Ele não é uma fruta, mas sim uma infrutescência, ou seja, o abacaxi é formado pela reunião de várias flores e com a fecundação dão origem a vários frutos chamados infrutescências, as quais são desenvolvidos a partir dos óvulos de várias flores. Olha, pessoal, aquele abacaxi docinho, suculento que a gente gosta tanto de comer, faz parte das bromélias. E lembrando do nosso colega que tem alergia a abacaxi, né? Os componentes do ambiente. Cada elemento que forma um ambiente é chamado de componente. Existem os componentes vivos, como os animais e as plantas, e os componentes não vivos, como as pedras, o solo, a água, o calor do sol e o ar. Todos os seres vivos nascem, crescem, podem se reproduzir, morrem. Esse processo é chamado de ciclo de vida. Os componentes não vivos não têm ciclos de vida. Agora, pinte somente os componentes vivos do ambiente. Primeiro, pessoal, vamos analisar essa imagem. O que a gente está vendo? Aonde que está passando esse cenário? Pode ser num sítio, numa fazenda. A gente parece que está vendo um curral, porque tem uma cerca, está fechado. A gente está vendo cavalos presos em nenhum lugar. Estão vendo alguns arbustos atrás do lugar onde os cavalos estão. Estamos vendo umas vacas pastando, um pequeno lago, algumas galinhas, 2 porcos dentro de um cercadinho no seu chiqueiro, uma árvore e a grama. Então, agora, o que a gente vai pintar? Só os seres vivos. As galinhas, os porcos, os cavalos, as vacas, a árvore, as plantas e a grama. O restante são seres não vivos, então não é preciso pintá-los. Observe as fotos e converse com seus familiares. Olha, a gente está vendo 2 fotos de girassóis. A primeira é um girassol artificial, ele não existe, ele é de plástico. A segunda, a gente está vendo uma plantação de girassóis naturais. Ela tem, em média, 15 centímetros. Então, todas essas flores de girassol, elas ficam viradas para onde tem iluminação solar. As plantas naturais e a planta artificial devem receber os mesmos cuidados, por quê? Pessoal, na sua casa você tem uma planta natural e tem uma planta artificial? Se tem, fica fácil para responder. Se não tem, vamos lá. Não, porque a planta natural precisa de água, sol e terra para sobreviver. E a planta artificial não precisa de nada disso.
É só colocá-la em um lugar desejado e limpá-la. Com o passar do tempo, o que deve acontecer com a planta artificial e com as plantas naturais? As plantas artificiais se modificam um pouco, podem descolorir ou perder partes. As plantas naturais se modificam mais, podem crescer, perder e ganhar flores e frutos, morrer, murchar por falta de água. As necessidades dos seres vivos. Todos os seres vivos precisam de água para sobreviver. As plantas obtêm água do ambiente por meio de suas raízes. Os animais terrestres precisam consumir água. Os animais que vivem em ambientes aquáticos se alimentam e se locomovem na água. Muitos seres vivos precisam de ar para sobreviver. O ar é formado por vários gases, como o gás oxigênio, que é usado pelos seres vivos na respiração. Na água também há gases oxigênio, usado na respiração dos seres vivos aquáticos, como os peixes e as algas. A luz e o calor do sol também são necessários à vida. As plantas usam a luz solar para reproduzir o próprio alimento. Muitos animais, como seres humanos, se alimentam de plantas. Agora, complete as lacunas do texto. Alguns tipos de rãs, sapos e pererecas vivem na água, que se acumula em bromélias. A bromélia usa a luz do sol e parte da água retida em suas folhas para se manter viva. Quais são as necessidades dos animais os quais você tem contato no dia a dia? Registre em seu caderno. Então, vamos lá. Quais animais vocês têm em casa? Um gato? Um cachorro? Um periquito? Uma calopsita? Um passarinho? Qual será? O que ele precisa? Ele precisa de água? Ele precisa de luz do sol? Ele precisa de qual alimento para ele sobreviver? Conta aí pra gente no seu caderno. Tchau, pessoal! Até a próxima!